Olá, seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. E eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Clebinho, a primeira fase da Libertadores acabou e hoje nesse vídeo nós vamos fazer um panorama aí de todos os brasileiros, como é que foi a campanha dos brasileiros nessa primeira fase. E também nesse vídeo falaremos aí dos confrontos brasileiros no Brasileirão, que pode definir aí a liderança. Meu time e o seu time estão envolvidos. Fim de semana vai ser bom. Tem o Cabuloso aí nesse meio também, nessa camisa, não, esse belíssimo casaco, isso aqui esse casaco do Palmeiras, não é do Cruzeiro. E o Cabuloso chegou também, tá brigando aí cabeça a cabeça. E o Red Bull, hein? E vai ter coisa boa e a gente vai falar nesse vídeo aqui, mas, vamos dar as ordens das coisas. E a gente tem que começar falando da Libertadores, né, Sequetinho? Muita emoção para um lado, pouca emoção para o lado, e sempre a gente mantendo a constância de errar todos os diagnósticos que nós fazemos, né? Vamos só ser justos com nós mesmos. A parte do Palmeiras a gente acertou, né? Campanha tranquila, conforme esperado. Foram todas as vitórias? Todas as vitórias, né? No primeiro vídeo que eu fiz até no Instagram, quando a gente inaugurou o Instagram, eu falei que o Palmeiras faria ali 16 pontos, né? E se perdesse um jogo seria para o Bolívar lá na altitude. Como ganhou, fez os 18 pontos, então, como esperado, o Palmeiras fez uma primeira fase muito tranquila. O último jogo parecia um jogo festivo, né? Porque foi o último jogo. Despedida do Allianz ali, né? Do Estevão e tudo mais, que vai embora. Fez gol, jogou demais, ganhou o melhor do jogo e tudo. Então, o Palmeiras muito dentro do esperado. Já o Flamengo. Ai, que noite longa de quarta-feira que foi aquela, rapaz. Quantas coisas ruins vieram na minha cabeça. Pode falar o comentário, eu acabei te cortando. Não, eu ia falar que, tipo assim, eu esperava um 4-0 tranquilo. Eu também. Eu também, na verdade, eu chutei com um primo meu ali que me questionou. Eu falei, vou chutar 3-0, sem passar muito perrengue. Realidade, Rossi pegando bola no último minuto. A desclassificação ali na porta. Aí eu já lembrei Sequetinho, eu lembrei de São Lourenço, eu lembrei de Emelec, eu lembrei de América do México, que pode aparecer, inclusive, na reta do Flamengo aí pelo Mundial de novo. Tomara que o Cabanhas não jogue. Mas assim, nossa, muito ruim. A primeira frase do Flamengo em pontos, mas o principal, em desempenho muito ruim, e a curiosidade de um grupo com 3 clubes com 11 pontos, né? Não é tão comum um triplo empate, mesmo em qualquer tipo de torneio de 4 grupos, difícil de ver acontecer no grupo do Flamengo. E aquela questão, né? Como um jogo complica toda a sua trajetória na Libertadores, né? O Flamengo perdeu em casa para o Central Córdoba, e aí a partir dali já teve que começar a remar contra a maré, de uma maneira muito complicada, jogando na altitude, depois contra a LDU, aí empata. Então, assim, um jogo faz toda uma diferença, né? E o Táchira é muito fraco, mas uma coisa a gente tem que falar, o Táchira não perdeu de muitos gols em nenhum jogo também. Nenhum jogo, só lá no Alto do Morro que... Na verdade, assim, esse grupo dá para tirar um monte de conclusão. Por exemplo, assim, o Flamengo não fez a melhor campanha, mas o Flamengo foi o único time que não perdeu da LDU lá no Alto do Morro. E foi o time que ganhou tranquilamente da LDU, que foi a líder do grupo. Aí jogou contra o Central Córdoba, fez 1 ponto em 6, e o Central Córdoba tá fora. O Central Córdoba vai pra Táchira é o pior time da competição e fez jogo duro com todo mundo. Exatamente. Que grupo esquisito. Eu falei que o problema do grupo era logística, e logística foi nosso problema do Flamengo. O maior adversário do Flamengo, para variar, foi o próprio Flamengo. O Flamengo, acho que daquele jogo contra o Central Córdoba, a soberba subiu um pouquinho e aí acaba perdendo o jogo. Depois o time tem que começar a lutar mais. Acho até que, sim, fez um jogo correto contra a LDU lá, que é difícil jogar na altitude. Sim. Né, poderia ter perdido, também teve um lance ali no finalzinho que a LDU quase fez o gol. E aí, se tivesse perdido aquele jogo ali, ali, tchau, beijo. Que pena. Partiu o Sul-Americano, igual um outro clube aí que a gente vai falar daqui a pouco também. E tudo mais. Mas assim, no final das contas, né, gol de Léo Pereira. O Flamengo passa, né, mesmo que na Bacia das Almas, passa em segundo no grupo, e agora vai ver aí o adversário que vai enfrentar. Junto com o Flamengo no pote 2 está o outro carioca, né, o Botafogo. Também passou apertado, né? Passou, assim, um jogo assim, inacreditável, né? Assim, achei que o Botafogo foi muito bem, porque, assim, o Botafogo, se eu fosse botafoguense, eu só quero que meu time jogue com 10. Acho que eles tiveram um gostinho, um remake do final do ano passado, né? Da Libertadores. Da Libertadores ali, perderam um jogador relativamente cedo. E aquele pô, aí é barata voa, né? Foi um negócio maluco, mas o Botafogo
conseguiu superar. Fica a crítica aqui, né? Porque eu sou torcedor, então vou criticar. Mais uma vez, o torcedor do Botafogo não vai, mano. Não vai. Jogo importante, cara. Precisando. Newton Santos cheio, não vai cheio, mas o time representou, conseguiu fazer o seu papel. É o atual campeão, né? A gente já falava disso, o Botafogo é o atual campeão, que pese os reforços que chegarem não darem conta de suprir a qualidade técnica dos reforços que saíram, mas continua competitivo, pelo menos nas Copas. E assim, se vale alguma coisa de positivo, né? O comportamento do time que lutou mesmo com 10. Não se entregou. Um jogaço do Igor Jesus, mereceu demais. Sim, verdade. Então, assim, o Botafogo... E agora aquele negócio, né? Vai para a segunda fase é só depois do Super Mundial e é outra competição. E a gente não sabe se o João Tex vai gastar uma grana, né? Cara, a gente vai ter a pré-temporada, né? E pra gente do Ouro Porco é uma beleza, que é uma fofocaiada, é uma especulação danada aqui. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer com esses times, tanto os times do Mundial quanto a galera que futebol, como as peças se movimentarão, né? Nesse até tabuleiro. O Flamengo mesmo tá com especulação de gastar uma grana agora. A janela do Flamengo vai ser forte, cara. Se tudo acontecer conforme planejado, vai ser um time ainda mais forte pro segundo semestre. Outro time que também ficou no pote 2, que foi o Fortaleza, né? O Fortaleza jogou contra o Racing, perdeu, ou seja, ficou ali também por um pouquinho, só que o Atlético Bucaramanga conseguiu ter jogador expulso e perder pro Colo-Colo, que não ganhava de ninguém, cara. E o nosso Fortaleza, o Vojvoda respira aliviado lá, porque ele já estava sendo cornetado para cair, hein? Foi muito parecido com a classificação do Flamengo, né? A classificação culposa, né? Quando não há intenção de classificar. O Fortaleza fez muita força, mas assim, eu acho que esses 4 times aqui que a gente vai falar, porque tem o Internacional na brincadeira também, né? Pô, deixou muito a desejar, sabe? E aí a gente faz aquele questionamento. O futebol brasileiro subiu no salto e menosprezou seus adversários. Os adversários subiram o nível. Qual que é a leitura certa dessa primeira fase dos clubes brasileiros? Talvez um pouquinho dos dois? Pode ser que sim, né? Eu acho que sim, mas eu acho que tem bastante... A gente menospreza muito os times de fora. A gente começou a menosprezar até time argentino, coisa que a gente não fazia. Não, a gente... Morri de medo. Vou enfrentar a Argentina, Libertadores, ferrou. Lascou. E assim, a gente começou a ficar via sorteio agora. Não, se não caiu nenhum brasileiro no meu grupo, eu tô tranquilo. Tá ótimo. Mas assim, não é exatamente isso. O brasileiro tem medo hoje de outro time brasileiro e de altitude. Exatamente, de altitude. E mesmo assim, a gente tem medo da altitude mesmo, porque quando a gente pega os times da altitude aqui, geralmente e eles já dão uma relativizada na altitude da LDU, que é alta pra caralho, mas não é, porque não é o 4.000 lá de Cusco, né? Então, a gente subiu no tamanco mesmo, eu acho. O Palmeiras, independente de quem pegar, o Palmeiras faz 15, 16 pontos. Libertadores, geralmente é isso aí. O Palmeiras tem o mesmo número de vitórias que o Corinthians tem de jogo. Cara, é muito grande o Palmeiras na Libertadores. Mas a gente tem que parabenizar o Corinthians. Tá? Fica verdade. Parabéns, Corinthians. É o primeiro do Brasil. O primeiro do Brasil? Eu acho que é. O primeiro Se não for, a gente tá falando que é. Caiu em 2 competições sul-americanas no mesmo ano. Exatamente. Parabéns pro Timão aí, parabéns. Com o presidente empichado, afastado, não sei qual que é o termo correto. Bastante dívida para pagar. Que tristeza. Memphis Depay, leão de jogo pequeno e... Cara, não subiu na bola, não, né? Não subiu na bola. Não, ele só sobe na bola quando é conveniente, né? Não tem muita coragem, não. E o Ouro Porco se delicia com essas campanhas corintianas aqui. Esperamos que piore, né? Sempre, né? Esperamos que piore. Mas assim, a gente falou dos times do pote 2, né? No pote 1 também tá o São Paulo, né? Junto com o Palmeiras ali, né? Dos brasileiros. O São Paulo também fez uma campanha super tranquila. Muito tranquila e muito boa, né, cara? Eu não sei se eu dava tanta credibilidade pro São Paulo fazer uma... Ainda mais que o time foi esfacelando, né, cara? Assim, foi perdendo jogador, mas... Sim, tá pagando no brasileiro, não tá bem. Verdade. Mas na Libertadores o time foi tranquilo, passou todos os jogos. Fica aí uma nota muito triste, né, no jogo do São Paulo. Que foi a questão de xenofobia contra o jogador do Tajeres, né, o venezuelano Miguel Navarro. E o fato foi cometido ali pelo Damião Bobadilha. Isso, e pelo que eu acompanhei notícias hoje, ele já foi chamado a depor, né? Parece que ia depor hoje. Era hoje, ele foi chamado a depor.
E se tiver novidades aqui, a gente traz para vocês também, porque é uma nota que a gente do Pouco, a gente tolera bem pouco esse tipo de coisa aqui. Então, sempre que a gente puder fazer uma cobertura disso, trazer alguma informação aqui, uma atualização, a gente traz para vocês, porque é um assunto que é muito desagradável, mas ele tem que ser falado porque ele faz parte do futebol, infelizmente. Perfeito. E no grupo da morte, tinha 2 brasileiros lá, né, Cleber? Rapaz, cara, e assim, eu admito, tá, Sequetinho? Eu admito, eu tenho muita simpatia pelo Bahia. E eu acabava que eu esperava que eles passassem. O grupo do Internacional. Depois que assim, eu gosto do Bahia, então eu esperava que eles passassem, mas saíram na frente do jogo, o jogo em Porto Alegre, o Internacional esfarelando fisicamente, né? O time passando muito aperto, e o Bahia, cara, saiu na frente, mas tomou a virada. E assim, você citou a questão física, né? O próprio Rafael Borré, que fez o segundo gol, né? O gol da virada. Você vê que ele, assim, ele não tinha condição física nenhuma, estava esfarelando em campo, e mesmo assim, né, cara, o Inter teve força, lutou, foi apoiado pela sua torcida, que a gente não esperava outra coisa também, né? Pô, jogo decisivo, se a torcida não apoiar, não apoia nunca mais. E aí o Internacional consegue, né, essa vaguinha ali, né, no grupo da morte, acaba ficando em primeiro, né, e vai para o pote 1, e aí a partir disso nós temos 3 times brasileiros no pote 1, 3 times brasileiros no pote 2. Então, Clebinho, a chance de confronto brasileiro, ela é gigantesca. Eu não sou estatístico, né? Chamar o Tristão Garcia, né? Deus me livre. Fazer aqui. O Oswald de Souza, né? Os matemáticos sempre apareciam. Os matemáticos do futebol. Mas você, com o Flamengo no pote 2, sem ser o Palmeiras. Tá, ok. Qual time que você não quer pegar de jeito nenhum e qual que você prefere enfrentar? Cara, não pegar de jeito nenhum, tem muita encrenca aqui. Mas como você falou para excluir o Palmeiras, vou falar o seguinte, tem 3 argentinos aqui, tem 4, na verdade, né? 4 argentinos. Mas tem 2 aqui que eu acho que eles são muito encrenca mesmo. River Plate e o Racing. O Racing, ele nos últimos, sei lá, talvez 3, 4 anos, o Racing sempre elimina o brasileiro, inclusive o Flamengo, ali com o Rogério Ceni. Eliminou o Flamengo nos pênaltis. Então, acho que assim, mesmo o Racing tendo esse retrospecto recente excelente, eu vou apostar, não gostaria de encarar por agora o River Plate. Acho que é o time argentino mais parrudo que tem aqui nos últimos, talvez últimos 8, 10 anos aí na Argentina. Um orçamento grande, jogadores bom, técnico bom, estádio novinho, lotado, atmosfera de Libertadores. Então, assim, se tiver que ganhar a Libertadores, meu irmão, você vai ter que ganhar de quem você quiser. Mas já que é para escolher, se for para escolher correr de um no começo, vamos correr do River Plate. Já para ganhar, eu acho, já para ganhar é foda, né? Já para o time mais fraco, que pese a repetição do confronto, eu acho que é a LDU. Alto do Morro sempre vai ser difícil, o Flamengo faria o segundo jogo em casa, mas é um time que você é capaz de fazer um resultado mais elástico no Maracanã. A LDU não passou em primeiro, mas não é um time fortíssimo. Não é, então, um time mais... Flamengo volta do Mundial com seus reforços, com as suas mexidas, então eu acho que a LDU seria um time mais acessível para a gente pegar aí nessa fase. Mas, vamos falar para você também, né? Fala para a galera aí o que você acha, o que tem de encrenca lá no pote 2 para você. Assim, no pote 2, assim, para mim, encrenca mesmo são os 2 brasileiros, né? Então, já que eu não posso escolher o Flamengo, eu não quero enfrentar de maneira nenhuma o Botafogo, né? A gente perdeu o ano passado para o Botafogo, e mesmo querendo ali a vingança, é melhor evitar por enquanto. Vamos evitar a fadiga. Deixa para uma fase mais para frente, quem sabe o Botafogo não seja eliminado por outro clube, e aí a gente enfrenta depois. E um time que eu prefiro pegar, assim, não vi tantos jogos dos outros times assim, então eu vou falar que é o Cerro Porteño, estava no grupo do Palmeiras, e o Palmeiras não teve dificuldade alguma com o Cerro Porteño. Nenhum dos 2 jogos. Em nenhum dos 2 jogos. Em casa, foi um jogo assim 1-0 ali, mas também não... O Cerro Porteño chutou a bola, o gol, e lá no Paraguai o Palmeiras passou o carro. Então, o Cerro Porteño seria o que eu preferia enfrentar. Muito bom. Então esse aqui foi o fechamento do Ouro Porco da primeira fase da Libertadores. A gente espera que vocês tenham gostado, mas vai ter muito mais conteúdo sobre isso, o torneio não acabou, mas a gente tem que falar um pouquinho, pelo menos aqui, que a rodada do Brasileirão vai ser boa esse final de semana. Nós temos 3 jogos importantes que podem definir aí a liderança na 11ª rodada, que é Flamengo recebe o Fortaleza no Maracanã. Sim. O Palmeiras vai visitar o Cruzeiro lá no Mineirão, uma encrenca danada para o Palmeiras resolver.
e o Vasco recebe o Red Bull Bragantino. Mas olha que interessante, não é o Vasco que está brigando pela liderança, e sim o Red Bull Bragantino. Exatamente, né? São aí 4 clubes, são separados por 2 pontos, né? Tá o Palmeiras com 22, Flamengo com 21, e o Cruzeiro e o Red Bull com 20 pontos. Lembrando que, né, 4 clubes brasileiros vão para o Mundial, verdade. Então, além de Palmeiras e Flamengo, Botafogo e o Fluminense. Então, esses clubes só jogam mais essa rodada do final de semana. E aí, a próxima rodada do meio de semana, né, o Cruzeiro e o Red Bull, por exemplo, que estão brigando, vão jogar, e a gente não. Então, eles podem fazer ainda 6 pontos, então tem mais chances de terminar essa fase do brasileiro até a 12ª rodada. Um mês, você pode ficar um mês na liderança aí, né? 12ª rodada em primeiro, mas depois do Mundial o caminho é outro, o mundo é outro e tudo mais. Com relação a Flamengo e Fortaleza vem muito mal, Esfacelado, o Vojvoda, que é talvez o maior técnico da história do Fortaleza, já sendo bastante criticado pela campanha na Libertadores, que pesa a classificação, mas aquela classificação culposa, né, que a gente zoou aqui, e no Brasileirão muito mal também, né? Então, tem cara de jogo fácil. Né? Tá com cara. Tem cara de jogo fácil. Tomara que complique. Quanto que você apostaria nesse jogo? Cara, eu aposto um 2-0, 3-0 Flamengo, porque eu acho que o Fortaleza, ele tá muito mal, né? A gente torce para iniciar a recuperação logo nesse jogo, mas não acredito. Eu vou apostar num 2-0 pro Flamengo, com gols no primeiro tempo. O Flamengo não tem necessidade de poupar ninguém nessa aqui. Eu acho que o time, se o foco é o Brasileirão, coloca o que tem de melhor agora, poupa quem tem que poupar para o Mundial ali. Parece que o Gerson sentiu bastante desconforto, jogou no limite ali, então dá para poupar e mesmo assim fazer um time competitivo para jogar com o Fortaleza. E o Palmeiras vai lá no Mineirão, no Gigante da Pampulha, jogar contra o Cruzeiro. Jogo difícil, o Cruzeiro bem arrumadinho, que pesa a campanha ruim que eles fizeram na Sul-Americana, mas eles estão muito bem no Brasileiro. A torcida parece que comprou o barulho do treinador, e está se acertando, um futebol bem legal, mas o Palmeiras é um visitante insuportável. E o que você espera desse jogo? A gente torce exatamente para isso, para o Palmeiras continuar um visitante insuportável, que o Palmeiras vá lá e arranque o resultado do Cruzeiro, que tem jogado muito bem, de fato. Hoje, agora que o Léo Jardim acertou, Leonardo Jardim. Léo Jardim é o goleiro do Vasco. Agora que o treinador acertou o clube, né, mandou o Dudu para o rival e tudo mais. Rapaz, na hora que você falou mandou o Dudu para, eu falei, meu Deus, ele vai mandar um palavrão. Não. Eu não vou mandar um VTNC aqui igual o Dudu mandou, não. Não era nem um VTNC, não, pensei em outra coisa. Mas assim, mandou o Dudu para o rival, então assim, o time tem jogado muito bem, ganhou inclusive do Flamengo, coisa que não fazia há muito tempo. Muito tempo. Então a gente torce para ser um jogo muito bom e que o Palmeiras saia de lá com a vitória, né? Vou torcer pro Palmeiras fazer aquele gol, sabe, no finalzinho, sim? 48 de segundo tempo, pra não dar chance de reação. Vocês são especialistas nisso, né? Eu vou torcer pra um 4-4, porque o jogo me interessa o empate, eu quero ver um jogo bom. Então 4-4, cheio de expulsão, briga, cenas lamentáveis, mas uma briga não de torcida, só o jogador no campo ali tá vai ter bastante gente expulsa e o Cruzeiro não conseguir fazer 2 vitórias consecutivas aí, então empatezinho pra mim tava de bom tamanho. E pra gente fechar a sexta-feira, Sequeto, vamos falar aqui de Vasco e Red Bull. Cara, agora o Red Bull vai até São Januário e eu vou torcer pro meu Vascão, Deus me livre. Pro Vascão, né, não deixar o Red Bull chegar perto da liderança, porque, como eu falei, o Red Bull ainda tem 6 pontos para disputar, então se ganha esse, ganha mais o próximo, aí já passa o Palmeiras na tabela, então a gente não quer que isso aconteça, então eu vou torcer para a vitória do Vascão. Eu não vou torcer para a vitória do Vasco nunca na minha vida, então acho que o empate também seria muito bom para mim. O Vasco fez um jogo bem legal no meio da semana contra o Melgar, o dinizismo já é consagrado na colina, o vascaíno está empolgado com o dinizismo, então eu acho que um 1-1, gol de Verratti de cabeça. Sempre ele. E um gol de Eduardo Sacha de pênalti. O Clebinho hoje tá... Se eu gostasse de bet, essa semana era isso aí. Imagina ali, você acertar até quem faz o gol, aí o negócio fica bonito. Mas como eu não gosto de bet, eu não vou apostar nada. Exatamente. Eu nem chego perto de bet, porque eu já erro tudo aqui nos palpites. Imagina apostar dinheiro. Nossa, de maneira alguma. Vamos fechar a semana então, Zé? Beleza. Então, para você que nos acompanhou até aqui, obrigado mais uma vez por todo o apoio que vocês têm dado ao Ouro Porco. Nos comentários, vão ficar aqui
os links das nossas redes sociais, né? Estamos no X, no TikTok e no Instagram. Obrigado, conseguimos bater as metas dos 500 inscritos aqui, mas agora tem a outra meta, né? Precisamos das temidas 3.000 horas do YouTube aqui para a gente poder começar a tirar o nosso cascaizinho aqui, né? Começar a monetizar, vamos fazer as lives para vocês aqui também, se Deus quiser, no tempo certo. Então, bom final de semana para vocês, curtam o futebol, fiquem em paz e ó, valeu!